Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, o assunto do momento na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Além do canal 26 e também do 526 da NET, você nos acompanha ainda pelo Facebook TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra no Facebook, e também tem a oportunidade de encontrar todos os conteúdos produzidos pela nossa central de conteúdos no canal no YouTube. É só você chegar lá no canal do YouTube TV Serra Farroupilha, ali vai ter toda a nossa playlist com toda a nossa programação. E ainda também tem os destaques pelo Instagram. Então o que é daqui você vê por aqui, nossa gente se encontra na TV Serra. Hoje nós recebemos para a entrevista do dia o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Luiz Erzen, que é o nosso convidado para um bate-papo sobre o trabalho da Corsan em Farroupilha. Vamos falar muito sobre a questão da água, investimentos, melhorias, projetos, como está a questão dos nossos dois mananciais aqui em Farroupilha, a barragem do Burati, a barragem da linha Julieta, e um pouco também sobre a questão do tratamento do esgotamento sanitário. Por isso, Elton, quero te agradecer muito, obrigado por fazer a sua visita aos estúdios aqui da nossa TV Serra, e obrigado também por esta oportunidade. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa esclarecer algumas questões que estão na mídia. Com certeza. Elton, quanto tempo já de Corsan em Farroupilha? Você não faz muito tempo que chegou, né? Não, faz em novembro. Cheguei em novembro, 6 de novembro, então estamos aí 3, 4 meses. Certo. Já é o tempo suficiente para poder tomar pé da realidade, da situação aqui em Farroupilha, no que tange ao abastecimento de água e também, claro, alguma coisa do tratamento do esgoto? Sim, a gente vem utilizando a experiência da casa que a gente já tem, aí estamos há 30 anos nessa vida e então já temos uma experiência acumulada de outros setores, claro que em unidades não tão complexas quanto o sistema de Farroupilha, mas na medida do possível já conseguimos nos apropriar de muitas das questões que são complexas, né, que é um sistema grande, um sistema muito espalhado, com várias setorizações, mas aos poucos a gente está tomando conta da situação, sim. Claro, com certeza. Elton, como nós estamos passando agora o período do verão aqui em Farroupilha, porque o verão é a época em que as pessoas mais consomem água, mais gastam, enfim, mais utilizam a própria água em função da temperatura, da elevação do calor e tudo mais. Acredito que a maior parte, o pico do verão, até a gente já tenha passado pelo próprio calendário também. Como é que nós estamos passando do ponto de vista de abastecimento de água em Farroupilha esse verão? Aliado à questão do verão, que tradicionalmente é um período de maior consumo, nós não podemos esquecer que a gente tem um período de estiagem muito acentuado, aliás, como não se tinha há praticamente uma década. E essa é uma preocupação que a gente tem também no momento, né? Que a gente tem que atender a demanda em período de estiagem. Nós tivemos sérias dificuldades no início, lá em novembro, dezembro, por uma série de fatores, entre obras e outras situações que prejudicaram muito o sistema em 2019. Quando vim para cá, havia uma expectativa assim de, em menor prazo possível, a gente desse uma estagnada nessa questão de desabastecimento, de falta de água generalizada. De interrupções no abastecimento. Exatamente. Então, assim, brinquei na época que era o último verão de Farroupilha com problemas de abastecimento. Sim. E depois de algumas obras que a gente fez, algumas intervenções, claro, com o apoio da diretoria da empresa, da nossa coordenadora operacional, da nossa superintendência que nos dá suporte, nós podemos dizer hoje, assim, que até fiz uma analogia contigo informalmente antes, que o paciente saiu da UTI. Então, hoje... Ainda está inspirando cuidados, mas já não está mais na UTI. Não está mais na UTI, porque assim a gente veio depois de principalmente a obra do Burati, da interligação da Nova Sardenha, né, que foi o nosso grande ganho em termos de abastecimento. Nós melhoramos em muito os sistemas, né, o sistema de abastecimento como um todo. Hoje a gente tem anomalias, assim, interrupções de abastecimento, mas muito pontuais, não mais generalizadas como era até então. Então a gente tinha uma característica de sábado de tarde
diversos bairros da cidade não Ficar ter, sem água. Uma condição que hoje já não é mais uma rotina da cidade. Então, graças aos investimentos, graças ao trabalho que a gente fez, toda a equipe da Corsan desempenhou um trabalho importante, um papel nessa função, nós conseguimos reverter esse quadro. Então, agora nós temos que trabalhar numa segunda etapa, que é a questão da gente conseguir manter um equilíbrio do sistema e sem uma intermitência em função de eventual manutenção de energia, algum equipamento. Então, nós temos que criar uma autonomia maior. E essa é uma segunda etapa, que é agora dos reservatórios. Certo, dos reservatórios. Eu só quero ficar ainda um pouquinho na questão dessa obra de Nova Sardenha, da interligação que ocorreu em Nova Sardenha. Foi a grande obra até o presente momento da tua gestão aqui em Farroupilha. Claro que já estava um pouco encaminhada também, mas enfim, a entrada em funcionamento dela foi o grande momento, foi o divisor de águas, vamos dizer assim, para um futuro mais tranquilo no abastecimento em Farroupilha? Sem sombra de dúvidas. Nós tínhamos uma expectativa de aumentar na faixa de 10% a nossa capacidade de distribuição com a interligação parcial do primeiro trecho. O que era essa interligação parcial? São os 3 quilômetros da adutora de 500 milímetros que sai da ETA 2 e vem em direção aqui ao São Luís. Nós interligamos os 3 quilômetros e com isso nós aumentamos em muito mais de 10% a nossa capacidade de distribuir água tratada. Então hoje, na verdade, nós estamos nem utilizando na íntegra a possibilidade de distribuição, porque o sistema teria um liga-desliga constante. Então, qual é a função agora? Agora a função é nós aumentarmos nossos reservatórios para poder usar na íntegra todo aquele sistema. A nossa vazão, que era 135 litros por segundo, aumentou para a faixa de 150 litros por segundo. Então, um ganho extraordinário para o sistema de fabricação. Parece pouco, mas é bastante dentro de toda a conjuntura. Não podemos esquecer que são litros por segundo. Por segundo, né? É uma capacidade razoável. E essa obra de Nova Sardenha, a duplicação da adutora, ela está pronta ou daqui a pouco ela vai ter capacidade de enviar ainda mais água tratada para a cidade? Não, nós vamos aumentar razoavelmente ainda a capacidade quando concluída agora a segunda etapa, porque essa obra são de 5 quilômetros. 5 quilômetros. Uma etapa está pronta. Essa etapa de 5 quilômetros está semi-concluída. Nós interligamos os 3 quilômetros. Nossa expectativa até final do mês estar concluídos os outros 2, porque a licitação contemplou esses primeiros 5 quilômetros. Interligando esses 5, nós vamos aumentar mais ainda a nossa capacidade. Já está na rua um edital para a licitação da segunda etapa, que é trazer esse segundo trecho da entrada de São Luís até a estação de tratamento aqui do centro. No Pio 10º. No Pio 10º. E aí sim, com certeza, vamos aumentar muito mais ainda a nossa capacidade de atender a demanda. Sim, porque até então nós tínhamos uma adutora com capacidade de 300 milímetros. 300 milímetros. E quando operacionalizar na totalidade a nova adutora, e estiver toda ela pronta de ponta a ponta, serão 500 milímetros. 500 milímetros. Então vai mais do que dobrar a capacidade de água tratada em Farroupilha. E reduzir também os riscos de interrupções, né? Porque é uma rede antiga, sujeita a manutenções, e eventualmente a manutenção demandava um tempo razoável de conserto, e nesse intervalo as pessoas acabavam ficando desabastecidas. Então uma adutora nova tende a não ter nenhum problema operacional, garantindo uma normalidade, uma tranquilidade e sem intermitência no abastecimento. Elton, assim que a nova adutora de 500 milímetros estiver toda ela operacionalizando de ponta a ponta, com toda a sua capacidade, a Corsan pensa em desativar a velha adutora de 300 milímetros? Sim, a ideia é desativar, dentro daquela linha que a gente vinha falando, né, que um sistema antigo pode estar propenso a causar vazamentos, gerar algum tipo de manutenção que fatalmente implicaria em desabastecimento. Então a ideia é a gente desativar o sistema antigo, sim. Pelo fato do sistema ser antigo, pode ter ali algum tipo de perda, alguma coisa de perda de água que talvez a gente não veja, mas pode estar acontecendo? A princípio temos uma suspeita de que haveria um vazamento nela sim, porque a partir do momento da interligação, percebemos que nossos índices de perda foram reduzidos drasticamente. Então, claro que a gente vem num trabalho constante de pesquisa de vazamentos, de conserto de vazamentos invisíveis, que é uma pesquisa que a gente faz com o pessoal da unidade. E é um trabalho muito importante porque os vazamentos invisíveis são os que mais têm causado estragos, vamos dizer assim, nos índices de perdas.
Claro. Aquele vazamento que é aparente, normalmente ele não é tão significativo quanto aquele que não é aparente. E a princípio, na adutora antiga, não havia nenhum vazamento aparente, mas suspeita-se que haveria eventualmente algum vazamento invisível, que em função da diminuição da pressão teve seu desperdício diminuído. Então, um dos fatores também do sistema ter melhorado muito em relação à nova adução é possivelmente uma perda que a gente está evitando com aquele trecho antigo. Certo. Bom, já que a gente fala da questão de perdas também, eu lembro que em alguns momentos aqui em Farroupilha nós chegamos a ter índices até acima de 40% de perda de água tratada. Um dos focos do teu trabalho desde a tua chegada em Farroupilha também tem sido atuar na redução de perdas, da perda de água tratada. Sim, porque a perda, ela, como o nome já diz, é uma perda em todos os sentidos, né? Ela é uma perda da água, que é um líquido precioso, finito, né? É uma perda normalmente de um produto que já está na residência, muito próximo da residência do cliente, numa situação em que nós não tínhamos como atender a demanda dele, do nosso usuário. Essa água estava sendo desperdiçada, gerando um prejuízo financeiro para a Corsan, além de causar um desabastecimento. Graças ao trabalho eficiente da unidade, dos colegas que têm uma expertise nessa área, nós conseguimos reduzir drasticamente nossos índices. E agora, em janeiro, eles ficaram inferiores a 30%, que é um abaixo de 30%. Abaixo de 30%, que é um índice praticamente de primeiro mundo. De primeiro mundo, certo. Bom, além dessa obra grande de Nova Sardenha, do aumento da capacidade de água tratada aqui em Farroupilha, a gente sabe que a Corsan tem trabalhado também em outras frentes de trabalho, outros projetos. O que foi feito de novembro para cá também de obras que também tem a sua participação direta na estabilização do sistema de abastecimento de água? Na verdade, assim, esse é um conjunto de obras que a Corsan, a diretoria da empresa, apresentou já para o município no ano passado e envolve uma série de ações. A adutora é apenas uma das etapas das obras que a gente pretende executar ainda em 2020. Para citar uma que já consideramos em execução, é a obra do reservatório de 2 milhões de litros a ser construída no pátio da ETA 1. No Pio Décimo. Pio Décimo. Certo. É uma obra que já está em andamento. 2 milhões de litros. É um reservatório em aço vitrificado, que tem uma previsão de conclusão no máximo em 6 meses. Então, ainda em 2020, no verão de 2020, quando começar o verão, ele já vai estar operando. Vai aumentar muito o nosso pulmão, nossa capacidade de reduzir as interrupções, de reduzir faltas de água em eventuais faltas de energia, algum problema no sistema, tá? Essa é a primeira etapa que a gente considera já em execução. A segunda etapa, também não menos importante, é um novo reservatório de 1 milhão de litros a ser construído no sistema São Luís. No bairro São Luís. No bairro São Luís. Sim. Que vai impactar o bairro São Luís, alguma coisa talvez ali do São Francisco, Vicentina. Ali também é um outro pulmão que nós temos que abastece os outros sistemas. O industrial é abastecido por ali. Vem por aí. A Santa Catarina, todos esses bairros têm uma relação direta com o sistema São Luís. Então, nós aumentando a capacidade de reservação lá também, vamos dar uma autonomia também muito grande para esses outros sistemas da região que são diretamente envolvidos com o sistema São Luís. Certo. Então são obras que estão acontecendo e logo vão estar a pleno funcionamento. A de 2 milhões de litros já está acontecendo. Inclusive a empresa vencedora da licitação, a Tanques, já está com a estrutura montada no nosso pátio. Dia quarta-feira agora vai iniciar oficialmente a obra de execução de algumas obras periféricas, com sistemas de tratamento interiores que têm que ser alterados em função da obra. E na sequência já vai executar o reservatório, que creio que até em outubro esteja pronto. Qual é a capacidade hoje de reservação aqui no bairro Pio Décimo? Hoje nós temos um reservatório de 500 metros cúbicos, que é muito pouco. Equivale a quantos mil litros? 500 mil litros. 500 mil litros. Nós vamos triplicar. Triplicar. É isso. Exatamente. Vai triplicar a capacidade de armazenamento de água tratada. É isso. Exatamente. Né? É isso. É um grande depósito que vai abastecer Farroupilha. Exatamente. Sim. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta então com a continuidade da nossa
entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha. Hoje o nosso convidado é o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Luiz Erzen, que está com a gente aqui nos estúdios falando sobre as obras, enfim, a Corsan, o abastecimento de água em Farroupilha. Na retomada nós vamos falar mais sobre as barragens. Baixou consideravelmente o volume de água reservada na barragem do Rio Burati, que é a nossa grande segurança, é o nosso grande reservatório aqui em Farroupilha. Não estamos numa necessidade de racionamento, mas enfim, numa questão de uso racional da água, que é completamente diferente. Racionamento é uma coisa, você vai limitar. O uso racional da água é outra situação. A gente volta em seguida com a continuidade da entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação Para gerar uma conexão entre sonho e realização. fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. Além disso, no Facebook, TV Serra Farroupilha, e também no Instagram e ainda no nosso canal do YouTube. É nosso convidado hoje, o gerente da unidade da Corsan em Farroupilha, o Elton Luiz Erzen, que está já na cidade há cerca de 4 meses trabalhando, enfim, cuidando de toda essa questão da distribuição de água, gerenciando a unidade da Corsan em Farroupilha. Elton, acho que é importante falarmos sobre os nossos 2 reservatórios, as nossas 2 barragens aqui, a da linha Julieta e também do Rio Burati. Vamos começar falando da barragem do Rio Burati. Baixou muito a quantidade de água ali armazenada em função da pouca chuva dos últimos meses? Sim, tem nos causado uma certa preocupação, né? A gente tem ficado alerta quanto ao nível do manancial, até porque a última chuva que tenha dado resultado no nível da barragem aconteceu em outubro. Em outubro. Então, desde então, a gente vem somente retirando água de lá e ela não está sendo reposta pela natureza. Então, e ela vem lentamente baixando? Ela vinha baixando até semana passada. A gente vem fazendo um acompanhamento desde dezembro, em que assim, se acendeu o sinal de alerta, né? Não só aqui, mas em diversas cidades da Corsan, né? A gente tem diversas cidades vizinhas que estão com problemas muito graves no sistema de abastecimento. Inclusive Garibaldi é uma estação atípica no momento. O que está acontecendo com Garibaldi? Farroupilha está fornecendo água para Garibaldi? Relata para nós a situação. Nós estamos fornecendo hoje em torno de 1.200 metros cúbicos por dia de água para atender a demanda de Garibaldi.
numa situação, eu acho que uma solidariedade que nem se discute, né, no momento em que a gente não pode deixar a cidade desabastecida, apesar do nosso nível do manancial estar preocupante, ainda não inspira assim uma necessidade de racionamento. O que a gente tem insistido e a sociedade tem entendido dessa maneira é um uso racional. A gente tem percebido... Racionamento é uma coisa, uso racional é outra. Exatamente. Né? Assim, a gente tem percebido que os números revelam que a comunidade tem essa preocupação. Então, a gente não vê assim, desperdícios absurdos, pessoas lavando calçadas, e a gente percebe isso nos volumes de água produzidos também. Então, o mês de fevereiro foi um mês muito de produção baixa, dos nossos, se comparado aos exercícios anteriores. Isso, claro, em parte tem relação com a perda, mas um outro aspecto também, nosso volume medido diminuiu, porque as pessoas têm contribuído, têm se sensibilizado de que há necessidade da gente fazer uso racional nesse momento que nos preocupa, claro, mas assim, nos deixa sempre numa posição assim de alerta. Então, a gente tem tomado medidas preventivas, justamente no sentido de evitar um eventual racionamento. Aí inclui-se a utilização mais adequada da Julieta, que estava sendo subaproveitada, então nós reativamos a operação na integralidade dela, fazendo uma escala de 24 horas de operação, em torno de 23 horas de operação, 22, mas uma escala de 24. Isso tem dado uma contribuição significativa, absorvendo por inteiro o que a gente está mandando para Garibaldi, por exemplo. Então, o que a gente está mandando para Garibaldi, estamos produzindo a mais na Julieta. Sim. A Julieta está suprindo Garibaldi. O que vai para Garibaldi, entre aspas. E assim, graças à operação da Corsã, a expectativa é que até semana que vem, até segunda-feira, já não se precise mais atender Garibaldi. Porque o que tem lá em Garibaldi? Eles estão com problema no abastecimento? Na barragem também. Na barragem. Volume... Baixou? Baixou muito a barragem e deu um problema de contaminação de algas. Então, sim. Isso aí que afetou a qualidade também, não só a quantidade. Sim. Dificuldade de tratamento da água. E aí, com a perfuração de um poço lá, a tendência é que resolva a questão lá. Venha suprir a falta. Exatamente. Nós aqui em Farroupilha, sempre o período de verão e de estiagem acaba favorecendo a proliferação de algas. Tem alguma proliferação acontecendo no Burati, na linha Julieta, ou está tudo sob controle? Esse aspecto está sob controle. A gente faz um tratamento dentro do que estabelece os padrões, né, dos órgãos de controle, então não há qualquer risco quanto a essa questão da qualidade. Claro que ela poderia ter uma água com uma qualidade superior à água bruta, mas é o que a gente tem no momento, né? São questões que a gente tem que tratar a longo prazo. Por exemplo, a Julieta, o tratamento do esgoto, é uma obra que, apesar de não estar nesse momento sendo discutida aqui, mas é uma obra que fatalmente um dia a cidade vai ter que resolver, sob pena de comprometer o manancial para continuar sendo usado como abastecimento público. Certo. Bom, ali no Burati, na barragem do Burati, está abaixo o nível abaixo do normal em quanto, aproximadamente? Aproximadamente 1,30 m. 1,30 m? 1,30 m. Mas tem ainda muita água reservada. Ainda temos um volume considerável, pela experiência das pessoas mais antigas e dos técnicos. Haveria no mínimo um armazenamento ainda de um mês, sem qualquer anomalia. Um mês, sim. Então, no momento, a Corsã em Farroupilha descarta racionamento de água. Descartamos por absoluto. Né? Não há, nesse momento, assim, uma preocupação nesse sentido. Claro que sempre dentro dessa linha da gente monitorar nossas perdas, contar com a comunidade colaborando no sentido de um uso racional, não haverá, então, seguidos esses preceitos, qualquer possibilidade de racionamento em um período de um mês. Certo. Então, uso racional. Cuidado, não lave calçada. Se você for lavar a calçada, utilize, na medida do possível, a água da chuva. For lavar um veículo, também um carro, utilize a água da chuva. Ou até as pessoas em casa, para lavar a calçada também, utilize aquela água que sai da lavadora, da máquina de lavar roupas, né? É uma forma também de... a gente coloca de uso racional da água. Porque a água tratada, claro, para a Corsã, quanto mais água ela vender, melhor para ela, é negócio, mas nós temos que pensar na questão da sustentabilidade, né? Até nesse aspecto, assim, às vezes é interessante esclarecer que as pessoas talvez não atentem para a tarifa, que a tarifa da Corsã ela tem uma função inversa à utilização de consumo. Normalmente qualquer empresa, quanto mais você comprar, a tendência de você ter um preço melhor. A Corsã trabalha numa linha inversa.
Então, você tem um consumo de até 20 metros cúbicos numa residência, a tarifa é normal. A partir de 20 metros cúbicos, a Corsã gera um plus em cima da tarifa. Porque a Corsã entende que a partir de 20 metros é desperdício, é luxo, é uma utilização acima de uma expectativa normal do que prevê a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos de controle. Então, a Corsã onera para quem gasta mais. Então, até uma questão de economia. Se eu fizer um uso racional da minha água em casa, eu posso ter até um desconto na minha tarifa. Olha que interessante, né? Bem colocada a situação. Vamos agora para a barragem da linha Julieta. Na linha Julieta, então, agora estamos operando com a capacidade total, é isso? Exatamente. E a barragem teve uma melhora significativa na sua água em função das últimas chuvas da semana passada. Impactou mais a Julieta do que o Burati? Sim, o Burati estabilizou a queda, que a gente vinha numa queda acentuada de 10... Ele parou de baixar. Em torno de 10 centímetros por semana, ele parou de baixar, porque deu 30 a 40 milímetros de chuva aproximadamente. E na Julieta deu uma renovada no lençol. Foi bem interessante a melhora da qualidade da água da Julieta nessa última chuva. Sim. Hoje a Julieta está abastecendo o quê? Metade da cidade? Não. Nós produzimos hoje em torno de 12, 13 mil metros cúbicos dia. Na Julieta é isso? Não, esse é o volume total. Total em Farroupilha. Com os 1.000 que a gente manda para Garibaldi. Tá. Para atender nossa demanda, 12 mil metros cúbicos aproximadamente. Desses 12 mil, 4 mil são produzidos aqui na Julieta. Na Julieta. E os outros 8 mil, 9 mil lá no Burati. Então vamos dizer assim, 35, uma média de 35% do abastecimento. Aproximadamente isso. Sim. E a água que vem, até deixando claro para a população, a água que vem, Elton, ali da barragem da linha Julieta, a gente sabe que é uma água lá na barragem que está mais poluída, por exemplo, do que está na barragem do Burati, em função do que a gente falava anteriormente, da questão do saneamento básico, enfim, do tratamento do esgoto, que no futuro terá que ser trabalhado. Mas essa água que sai da Julieta, vamos dizer assim, bastante poluída, ela chega nas torneiras com a qualidade da Corsã, ela passa pelo processo de tratamento e ela chega saudável? Ela chega nas mesmas condições em que chega a água do Burati. Os processos da Corsã são únicos. Então, a gente adequa o perfil do tratamento sempre ao perfil da água bruta que é utilizada no processo. Ela sai da estação de tratamento dentro das mesmas características de potabilidade que qualquer outra estação de tratamento da Corsã, obedecendo os critérios estabelecidos pelos órgãos de fiscalização, a vigilância sanitária, os órgãos estaduais e tanto federais. A gente tem uma portaria que a gente segue e a água é distribuída dentro dos padrões de potabilidade. Dentro dos padrões. Então, tranquilidade para a população, é Sim, isso, né? Seria um risco, seria muito pior, é muito pior se tratar esgoto, talvez não seja o termo, né? Mas tratar uma água poluída por esgoto é melhor do que uma água tratada por metais pesados, contaminada por metais pesados, por exemplo, que não é o caso. A gente não tem metais pesados, não tem agrotóxicos, então são atenuantes, mesmo que a gente faça um monitoramento constante desses metais, desses produtos químicos. O esgoto em si, assim, numa visão positiva do processo, é menos complicado do que uma eventual contaminação por agrotóxicos. Perfeito. Dentro de todo esse macro sistema de distribuição de água aqui no município de Farroupilha, embora a gente já tenha evoluído muito, eu me recordo, por exemplo, há 5 ou 6 anos, o que era a situação crônica da falta de água em diversos bairros, Monte Pascoal, 1º de Maio, Industrial, o próprio São Luís também, vem evoluindo agora com a entrada também em operação de uma parte da adutora nova, de Nova Sardenha também, já traz resultados positivos. Na tua visão, por conhecer o sistema, ainda o que precisa ser feito, Elton, para que a gente tenha, como a gente diz, uma estabilidade, uma segurança e a diminuição, não digo zero, porque talvez seria utopia, mas chegar à diminuição mínima de casos de falta de água? A gente tem feito a nossa parte, mas assim, o que se percebe é que o cliente talvez tenha que contribuir um pouco nesse processo também. Não há como uma estação... Não existe um mundo ideal. Eventualmente a Corsã, como qualquer outra empresa de saneamento, tem as manutenções por fazer, tem as interrupções por acidentes de percurso, por intervenção de terceiros, por desgaste material, entre outros. Então, nesse momento, fatalmente, vou ter que fazer uma interrupção no abastecimento. Às vezes aquela interrupção é por 1 hora, por meia hora, por 1h30. E eventualmente é uma situação mais complexa, eu vou ter que deixar 2 horas o cliente sem água. Então, como é que eu vou evitar isso? Que o cliente instale um reservatório domiciliar. Então, a gente percebe muito ainda
as residências que não têm reservatório domiciliar. Então, O abastecimento de água da residência está ligado direto na rua. direto na rede da Não Corsã. tem caixa d'água, é isso? Que não tem caixa d'água. No popular, caixa d'água. Sim. Então, uma caixa d'água custa R$100 e poucos. Acho que é um investimento importantíssimo. Que, assim, você pode botar qualquer empresa de saneamento em Farroupilha, independente se é Corsã, quem seja. Sempre há desabastecimentos em função de manutenções. Então, nesse momento, um reservatório é importante. Essa é a parte do usuário. A parte da Corsã, a Corsã está fazendo, são investimentos em reservação, investimentos em produção. Nós estamos com um projeto de ampliação do sistema Burati, uma adutora nova, um sistema de recalque mais potente, que aumente nossa capacidade de produção. E o que vai ser o grande ganho vão ser esses 2 reservatórios que eu comentei, que é o do São Luís e o reservatório da ETA do Pio X, Sim. Que vão nos dar uma autonomia, um ganho significativo. Esses 2 reservatórios, quando em operação, serão muito pontualizadas as faltas d'água. Então. Eu acredito que assim, o verão de 2020 para 2021, a Corsã não vai mais estar na mídia. Já passou a fase crônica, Já então. passou a fase difícil. Sim, certo. Bom, Elton, também acho que é importante colocarmos, agora é uma realidade diferente, mas no passado se começou aqui em Farroupilha a questão do esgotamento sanitário, o tratamento do esgoto era Corsã. Agora, a questão do esgotamento sanitário, a estatal, a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento Básico no Rio Grande do Sul, tem terceirizado essa questão do esgoto, é isso? Não, na verdade não, Leandro. Não é competência da unidade acompanhar a obra de esgoto, só isso. Então nós temos um departamento dentro da unidade da Corsã, da companhia, que toca as obras de esgotamento. Tá? Então a obra está andando, a estação está com 70%, 80% da obra concluída. A gente acompanha porque faz parte do nosso dia a dia, mas não é nós que fiscalizamos nem controlamos a obra. A obra está dos emissários e das redes coletoras também está a pleno vapor, seguindo o cronograma pré-estabelecido e não há nenhum atraso nesse sentido. Está tudo tranquilo dentro do cronograma, né? Dentro do cronograma. Eu vejo que você tem alguns números aqui numa planilha muito cheia de números, talvez consumo de água em Farroupilha, média. O que você poderia nos colocar? Fica à vontade. Na verdade, eu estava aqui tirando a planilha dos nossos índices de perdas e os números que são impressionantes, né, dos volumes que a gente produz. Então, assim, às vezes quando a gente fala em metros cúbicos não fica claro para o cliente, para o usuário o que é. Na verdade, por exemplo, quando eu falo que a gente produz 14 milhões de litros cúbicos por dia, é um volume considerável. Então, são esses números que eu tenho aqui comigo. Os índices de perda, por exemplo, em janeiro, nossa perda foi 28. Caiu, né? 28,66, que é um número razoável também. E é um dos fatores que faz com que as pessoas percebam que cada vez mais o sistema é confiável, a Corsã atende às necessidades, com problemas ainda a gente reconhece, mas são problemas inerentes de uma cidade do porte de Farroupilha, um sistema complexo, como é o sistema complexo da Corsã de Farroupilha. Com certeza. Elton, quero te deixar com a palavra final à tua disposição, também o teu recado final, enfim, o que você gostaria de falar para a nossa comunidade, para os usuários, os clientes da Corsã, enfim, aproveite que nesta câmera, na TV Serra, fique à vontade. Por derradeiro, então, nesse momento, eu gostaria de agradecer o espaço da TV Serra e dizer aos usuários que a gente continua contando com a colaboração nesse momento de certa preocupação em relação à estiagem, que continue fazendo o seu papel e também que nos auxiliem no processo de identificação de manutenções, de vazamentos, que nos avisem, utilize nossos canais, nossos aplicativos, para que a gente possa atender sempre com a maior presteza e a maior rapidez possível todos os problemas que tem na cidade. Perfeito. Elton, obrigado pela presença. Conte sempre conosco quando precisar. Muito obrigado. Obrigado. Está aqui aí o gerente da unidade da Corsã em Farroupilha, o Elton Luiz Renzen, foi nosso convidado hoje na entrevista do dia, explanando, colocando bem a respeito do que é essa complexidade do sistema de abastecimento de água aqui no município de Farroupilha. Melhorou muito com a entrada parcial da nova adutora de água de Nova Sardenha
que está sendo construída, ela já opera numa das etapas, enfim, já provocou um reflexo, um aumento no volume de água tratada superior a 10%, e agora vem aí essa obra muito importante também, a construção do reservatório de 2 milhões de litros de água no centro de Farroupilha, ali no bairro Pio X, junto à sede da unidade da Corsã em Farroupilha. Nós vamos sair de uma capacidade de água reservada de 500 mil litros para 2 milhões de litros. Vamos estar aumentando em 3 vezes mais o volume de água tratada. E claro que é importante você que está em casa também, tem um reservatório de água. É muito vulnerável você ficar dependendo diretamente da água que chega da rua. Daqui a pouco tem uma interrupção, você vai ficar sem água na torneira. Então instale um reservatório, porque isso vai lhe dar uma segurança também, é a parte do usuário dentro de todo esse organograma, de toda essa complexidade. Ficamos por aqui hoje com a entrevista do dia. A todos vocês que nos acompanharam, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui na TV Serra. Nossa gente se vê aqui.